novamente o programa Mais Saúde, dando sequência ao programa da semana passada. Você não assistiu? Você não sabe o que você perdeu. Então, assim que acabar o programa Mais Saúde, vai lá no YouTube e resgata a primeira parte deste programa, que foi sobre a dieta paleolítica, aonde eu entrevistei o pesquisador europeu, professor Pedro Bastos, que além de tudo é um pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Lund, na Suécia. E ele é uma das pessoas que mais entende desse assunto de dieta paleolítica, dentre outras coisas. Foi por isso que nessa passagem dele pelo Brasil, não resisti e o convidei. E nós abordamos então, ele falou bastante a respeito do que é a dieta, como que podemos adaptar a realidade do homem contemporâneo, mas ele falou uma coisa muito importante, que foi por isso que eu achei interessante a gente dar sequência neste segundo programa, que a partir justamente da Revolução Industrial, começamos a comer alimentos que não são, digamos assim, Pedro, não são naturais para o ser humano, como é que ele não foi programado metabolicamente para eles? O que se passa é que, em primeiro lugar, começamos a introduzir alimentos numa forma que não é a forma como eles estão naturalmente. Por exemplo, começamos a refinar os cereais. Então, com o refinamento dos cereais, houve uma diminuição do teor de fibra, logicamente, no cereal, aliás, uma diminuição muito drástica, uma diminuição também do teor de várias vitaminas e minerais. E, além disso, começámos a combinar alimentos. Começou já depois da Revolução Industrial, já no século XX, começámos a processar alimentos, começámos a confeccionar esses alimentos de uma forma inadequada, levando-os a temperaturas muito elevadas, que formam substâncias que podem ser pró-inflamatórias, e isso pode levar a alterações metabólicas que podem levar a diabetes tipo 2, por exemplo, poderão aumentar o risco cardiovascular também. Dá exemplos para os nossos telespectadores, porque às vezes você fala uma coisa, eu sei o que você está querendo dizer, mas talvez a pessoa tenha, mas como assim elevar altas temperaturas? Porque a pessoa fica muito naquela realidade da cozinha dela, e é aquela história, por exemplo, da acrilamida, né? Que a gente sabe que a batata vai fritar, aquele douradinho não é do bem, então quanto menos douradinho possível, melhor. Mas quais outros alimentos que nós estamos elevando a temperatura e de repente criando esse processo que favorece a inflamação? Batata é um deles, como você disse, forma a acrilamida, batata frita. Além da acrilamida, está cheia de sal. Então, batata frita é um alimento que, além de ser pró-inflamatório, pode levar também a uma subida da pressão arterial, pode então aumentar o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Lógico que vai depender da quantidade que você vai ingerir de batata frita e das vezes que vai fazer. Comer isso uma vez por semana não é um problema, mas comer isso todos os dias já pode ser um problema. Por outro lado, você tem todas aquelas típicas refeições de fast food, como, por exemplo, hambúrguer no pão, por exemplo, que, além de tudo, tem combinações de açúcar, gordura, e esses alimentos também são pró-inflamatórios. Mas indo em alimentos mais naturais, vamos dizer assim, por exemplo, a própria carne. Quando você coloca no churrasco, você forma substâncias que podem aumentar o risco de alguns tipos de câncer e podem, além disso, ser pró-inflamatórios, aumentando o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Você está falando assim que churrasco, porque churrasco aqui no Brasil, né, gente, é uma coisa que é uma realidade de todo final de semana. Uhum. Então, realmente colocar a carne na churrasqueira, o que acontece que torna essa carne tão complicada? Forma substâncias como aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e, além disso, algo que se chamam produtos finais da glicação, tem esse nome complicado, e produtos finais da lipoxidação, ou seja, os lipídios se oxidam, alteram, e tudo isso pode não só aumentar a inflamação, mas pode causar danos principalmente no cólon, aumentando o risco de câncer do cólon e do reto. Além disso, nós temos também as carnes processadas, portanto, os enchidos, os embutidos, como vocês dizem aqui. Isso. E essas carnes também são
processadas a temperaturas um pouco mais altas, têm a adição, além disso, muitas vezes, de nitrato, têm a adição de nitritos, aliás, de corantes, de conservantes, de sal. Então, tudo isso junto, não são cada um deles isolado apenas, mas tudo junto, estamos criando uma combinação que não é a mais adequada. Então, é uma bomba atômica para o ser humano. Poderá ser se você fizer isso todos os dias. Isso é uma realidade que, infelizmente, né, Pedro, a gente nota que ninguém mais quer ir para a cozinha. Eu não sei, Portugal eu acho menos, mas aqui no Brasil eu combato assim tanto, falo tanto com as pacientes, não adianta. Temos que voltar a cozinhar. E não precisa ser complicado, porque eu digo assim, que quanto mais próximo da natureza, como Deus entrega pra gente, é o perfeito. Exato. Não complica. É isso. Isso seria o ideal. O que eu diria de uma forma assim um pouco mais simples é se caminha, se nada, se voa. E se é um vegetal ou uma fruta, pode comer. Ai, que bonitinho. Então, se caminha, se nada, se voa e é um vegetal, pode comer. Adorei. Essa daqui vai ser a minha próxima frase de efeito. Agora, a questão é quando nós começamos a fazer então essas combinações, principalmente combinações que têm excesso de gordura, excesso de açúcar e de sal, tudo junto. Porque isso é muito bom do ponto de vista comercial, porque as pessoas vão comer algo que lhes satisfaz. E é então, gostoso. Que é prazeroso, é gostoso, ativa os mecanismos de recompensa no nosso sistema nervoso central. Então, a pessoa se sente bem quando come aquilo. A questão é que está produzindo efeitos adversos que, como você referiu na nossa conversa antes, são silenciosos e que podem levar a doenças nativas crónicas que aparecem um dia e que nós achamos, mas foi muito injusto. Então, por que que isto aconteceu? Foi muito injusto. A questão aqui não é uma questão de injustiça, a questão é que você tem vindo a fazer escolhas erradas há muitos anos. Então, isto é algo que ocorre, você hoje vai comer estes alimentos e amanhã vai ficar doente, não é nada disso. Estamos falando de anos e anos fazendo uma dieta errada. E sem comer os alimentos que poderiam proporcionar, digamos assim, o equilíbrio entre o bem e o mal, vamos chamar assim, né? Que o que nós vemos é o pessoal comendo muito mais industrializado e se ausentando muito mais daquilo que são as substâncias que nos ajudam a minimizar esses impactos, né? Então, você falou em relação açúcar é um problema, sal, gordura, né? Essa gordura modificada principalmente, né? A gordura vegetal é muito rica no ômega 6, né? Que é pró-inflamatório, é isso, Pedro? A gordura vegetal é essencialmente a gordura vegetal, assim, com algumas exceções. O coco é uma exceção, mas, do modo geral, como você falou, é rica num ácido graxo da família ômega 6. E a questão é sempre o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Então, se você tiver muito mais ômega 6 do que ômega 3, isso pode ser pró-inflamatório. Então, não é que o ômega 6 seja pró-inflamatório per si, depende do equilíbrio com o ômega 3. Então, hoje nós estamos ingerindo muito mais ômega 6 do que ômega 3 e o que se pensa é que não é só por causa de uma diminuição da ingestão de ômega 3, é essencialmente por causa de um aumento da ingestão de ômega 6 por causa do uso desses óleos, como o óleo de girassol, o óleo de milho, por exemplo, que são muito ricos em ômega 6. E justamente eles fazem parte da composição desses alimentos processados que são fabricados, né? Fazem. E falando de óleos vegetais, mas e o azeite de oliva, no caso? O azeite de oliva também tem um teor de ômega 6 que é significativo, mas é muito mais baixo do que e tem outras coisas óleos. boas, né? E tem muitas outras coisas boas. Então ele é essencialmente rico em ômega 9, que não parece ter exatamente os mesmos efeitos que o ômega 6. E além disso, o azeite, se é virgem extra, contém vários compostos bioativos e esses compostos bioativos poderão neutralizar, vamos dizer assim, parte dos efeitos adversos que alguns desses alimentos que nós temos vindo a falar ao longo do programa poderão fazer, nomeadamente no que diz respeito ao aumento da inflamação. Então, esses compostos bioativos podem ter um papel de redução da inflamação e de redução da oxidação. Poderão atuar como antioxidantes ou aumentar
as nossas próprias defesas antioxidantes. Então, o azeite virgem extra, para mim, seria o meu óleo de eleição. De eleição. E aqui nós temos muito acesso ao óleo de coco, né? Que também você gosta bastante, né, Pedro? O coco, eu gosto do coco em si. Então, Aham. mais uma vez, penso No alimento, e perfeito. não tanto no óleo. Não é? Uhum. Porque o alimento é um alimento que tem vários nutrientes Claro. e que, para aqueles que conseguem ter acesso, poderia ser interessante colocá-lo também na dieta, mais uma vez, em detrimento de alimentos como alimentos processados e mesmo cereais. Por exemplo, o meu supervisor, ele estudou uma população na Papua Nova Guiné, em 1990, população essa que vivia numa ilha chamada Kitava, e essa população se caracterizava por ausência de diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, nem sequer encontrou uma única pessoa com excesso de peso. Nossa. E o que ele observou foi então uma população saudável, muito saudável, e que tinha uma dieta que era composta por tubérculos, fruta, coco, peixe e, em algumas épocas do ano, um pouco de milho, um pouco de ovos, um pouco de carne de porco ou um pouco de frango. Mas na maior parte do ano era tubérculos, fruta, coco e peixe. E com essa dieta não parecia haver deficiências de vitaminas e minerais e parecia que a população era bem saudável. Então, o coco é algo que eu acho que poderia ser interessante, mas mais o coco e não tanto adoro. o óleo de coco. Adoro, eu acho que aquelas lascas de coco são ótimas para lanche, né? E demora para mastigar, então dá bastante saciedade. Mas nós estamos indo para o nosso intervalo, passa super rápido o tempo, né? Lembrando que a comunidade Canção Nova, ela vive da sua colaboração, da sua doação, para que a gente possa fazer programas que nem esse. Mas eu gostaria muito que você não deixasse no próximo bloco de contemplar também alguns outros aspectos, né, dessa alimentação contemporânea e moderna que está nos levando a esse sobrepeso, a todas essas doenças e que, gente, nós não podemos esquecer, nós somos templo do Espírito Santo e um dia nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos com esse corpo, né? Então, juízo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.